A paz do Senhor Jesus Cristo, para todos que fazem parte aqui do canal de reflexão. Hoje o nosso estudo está aqui em Lucas, vou ler no capítulo 7, vou ler do versículo 18 para frente. João envia 2 discípulos seus a Jesus, e os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males, e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então, Jesus disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim se não escandalizar. Então aqui a palavra de Deus mostra que João, a palavra de Deus mostra pra gente que quando Isabel estava grávida dele e Maria foi visitá-lo, foi visitar ela, fala que dentro do ventre dela ele se mexeu ali com a chegada de Maria, reconhecendo Jesus Cristo também no ventre de Maria. A mesma palavra mostra que quando ele encontra Jesus já adulto e Jesus está ali se aproximando, ele fala que ele não é digno de desatar as sandálias do Senhor Jesus. Ele batiza Jesus, é vista ali a presença do Espírito Santo de Deus, ali em forma de pomba, o Senhor dizendo que Jesus é o seu Filho amado. E, enfim, e aqui nessa situação, ele manda os discípulos dele ir até Jesus para perguntar se Jesus era realmente o Messias ou se eles ainda tinham que esperar outro, E Jesus Cristo fala que para falar para eles, tudo que ele tem realizado, ali, pessoas andando, pessoas coxos andando, cegos vendo, leprosos sendo purificados, surdos ouvindo, mortos ressuscitando, e fala para anunciar, aos pobres o Evangelho, E bem-aventurado aquele que no Senhor Jesus não se escandalizar, Então a palavra de Deus mostra aqui que João, mesmo sendo de Deus, sendo um homem que a Bíblia fala que preparou o caminho para o Senhor Jesus, um homem que fala que ele foi como um anjo, enviado de Deus aqui para a terra para preparar o caminho para Jesus. E ele se viu nessa situação de dúvida, E às vezes nós também passamos por isso, às vezes ou muitas vezes nós como cristãos passamos por isso. Às vezes a gente se sente condenado por sentir certas coisas. E quando a gente não se sente, o diabo faz a gente se sentir. E às vezes ele usa situações e pessoas para fazer a gente sentir. Mas aqui o que essa palavra traz para nós nessa manhã, ou não sei que hora que vai estar chegando para você, meu irmão, minha irmã, é que a mesma situação aqui que João se viu, nós também nos vemos muitas vezes, mesmo tendo a palavra, que é Jesus na nossa vida, conhecendo a palavra, tendo o nosso particular com Deus, e a gente sabe tudo que Deus fez por nós. Quando a gente tem a palavra de Deus no coração, a gente entende o que Jesus fez, entende a graça, entende esse amor
A gente sabe, né, de todas as coisas que Deus já nos tirou, tudo que Deus já fez por nós, tudo que Deus está fazendo. E a gente sabe que tem uma promessa de vida celestial se a gente conseguir permanecer até o fim. E mesmo assim, isso não impede de nos sentirmos numa situação assim, de ficar confusos, né? E para a gente ver que, estando nessa terra, nós estamos sujeitos a tudo, né? Por mais que você conheça a palavra, por mais que você busque ali agradar ao Senhor, vai ter momentos de angústia, de dúvida, de medo, de tristeza. Mas o importante é a gente sempre se voltar para Deus, porque quando a gente invoca o Senhor, no nome de Jesus, Ele sempre está perto. A distância de Deus para nós é uma oração. E quando a gente invoca, a gente é salvo, né, de qualquer medo, de qualquer angústia, de qualquer tristeza, de qualquer abalo, né, que Satanás tenta trazer para nos confundir, para nos envergonhar, para nos humilhar, para tirar de nós a nossa fé, que a maior riqueza que um cristão pode ter é a fé, né? Mas Jesus Cristo disse, né, que se a gente ficar até o fim, né, o que vai permanecer vai ser a fé, a esperança e o amor, né? Então nós não podemos abrir mão disso. E nós temos que entender que isso aqui que João passou é humano e nós também passamos, né? Então a gente tem que ter paciência com a gente mesma, né? E sempre crer no Filho de Deus, no Deus vivo, e entender que o Espírito Santo de Deus está na terra, que a gente não é órfão, que o Espírito Santo está nos consolando, nos dirigindo, nos capacitando, nos convencendo, e que Deus trabalha até agora em nosso favor. O nosso socorro sempre veio do Senhor e sempre virá, né? Então o Senhor não abandona alguém que crê nele, alguém que confia no nome do Filho dele, alguém que espera por ele, né? O Senhor não abandona e o Senhor julga a nossa causa. Jesus Cristo mostra isso ali em Lucas 18, quando ele fala da viúva, né, que ia ao juiz injusto. E ele pergunta no final, e Deus, né, que é um pai justo, né, um juiz justo, ele também não vai fazer justiça aos seus escolhidos, né? Então, meu irmão, minha irmã, não se esqueça disso. No nome de Jesus, fica firme na rocha que é Jesus. Se você aprecia esse canal, eu peço que você entre aqui, participe de algum jeito, se inscrevendo, compartilhando, dando um joinha, fazendo um comentário para que esse canal avance. E que o Senhor abençoe ricamente você e toda a sua casa. No nome de Jesus Cristo. Amém.